O que você faria se você acordasse em uma cama de hospital, completamente paralisada, incapaz de mover um único dedo, incapaz de falar uma única palavra, mas você podia ouvir tudo, feito, tudo o que nós. Agora imagine ouvir seu próprio marido ao lado de sua cama. Imagine ouvi-lo ligar para sua amante e dizer, finalmente ela não vai conseguir. Imagine ouvi-los planejar seu funeral. Enquanto seu coração ainda está batendo, enquanto sua mente está gritando, enquanto lágrimas estão caindo por dentro, mas seu rosto não pode se mover. Isso não é um pesadelo. Isso não é um filme. Isso foi o que aconteceu com Carolyn Mitchell por 31 dias. Eles vestiram preto ao lado da cama dela, não para lamentar. Pare aí mesmo, Vanessa. Para celebrar, saia de perto daquela cama. Eles mediram as joias dela. Eles discutiram o seguro de vida dela. Eles contaram os dias de finalmente conseguiram o que mereciam. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles esqueceram que algumas mulheres não morrem em silêncio. Algumas mulheres se levantam. Algumas mulheres voltam com fogo nos olhos e vingança nos corações. O que eles não sabiam era que a dona de casa indefesa que eles estavam zombando era, na verdade, uma bilionária. Ela era dona da empresa onde seu marido trabalhava. Ela era dona de tudo e ela ouviu cada palavra. Esta é a história de uma mulher que foi enterrada viva pelas pessoas que ela amava e como ela lutou para sair do túmulo para destruí-los todos. Fique até o final, porque a reviravolta final vai te deixar sem palavras. Declaração de valor. Esta história vai te lembrar que seu momento mais sombrio não é seu fim, é seu começo. Às vezes você tem que perder tudo para descobrir o quão poderosa você realmente é. Significado da história. A lição é simples, mas transformadora. As pessoas revelam sua verdadeira natureza quando elas acreditam que você está impotente. E quando eles celebram sua queda, eles estão construindo o palco para sua própria destruição. Nunca subestime uma mulher que não tem mais nada a perder. Ela não está quebrada. Ela está se tornando inquebrável. O dia em que eu morri foi o dia mais feliz da vida do meu marido. Eu sei que isso soa dramático. Eu sei que isso soa como algo saído de um filme. O tipo de frase de abertura projetada para te prender e fazer você continuar ouvindo. Mas eu te prometo, cada palavra do que eu estou prestes a te contar é absolutamente verdade. Eu vivi isso. Eu sobrevivi a isso. E agora eu vou compartilhar minha história com você, porque em algum lugar lá fora alguém está passando exatamente pelo que eu passei. Alguém está deitado, acordado à noite, se perguntando se eles estão loucos. Alguém está questionando sua própria realidade porque a pessoa que deveria amá-los continua dizendo a eles que eles são o problema. Alguém precisa ouvir esta história e saber que eles não estão sozinhos. Meu nome é Caroline Mitchell. Minhas amigas costumavam me chamar de Carrie na época em que eu ainda tinha amigas. Antes que meu marido lentamente, cuidadosamente, deliberadamente cortasse cada uma delas da minha vida, como um cirurgião removendo tecido saudável. Eu tinha 38 anos quando meu corpo finalmente desistiu de mim. 38 anos, casada há 10 anos, e eu estava funcionando no vazio por tanto tempo que esqueci como era sentir-se completa. Eu esqueci como era dormir a noite toda. Eu esqueci como era comer uma refeição sem alguém criticar cada mordida. Eu esqueci como era olhar no espelho e ver algo diferente de exaustão me encarando de volta. Aquela manhã começou como todas as outras manhãs da última década. Meu despertador tocou às 4h45 da manhã. Não 5, não 5h30, 4h45, porque Derek precisava do café da manhã dele na mesa às 6h15. E Deus me livre se eu estivesse 5 minutos atrasada. A casa estava escura e silenciosa quando eu saí da cama. Derek ainda estava dormindo pacificamente ao meu lado, sua respiração profunda e uniforme, completamente inconsciente de que eu já estava me movendo pela escuridão como um fantasma em minha própria casa. Eu não acendi as luzes.
Eu havia aprendido a navegar em nossa casa de 5.000 pés quadrados em completa escuridão, porque Derek tinha sono leve, e se eu o acordasse antes de seu despertador tocar, haveria consequências. Não consequências físicas. Derek nunca me bateu. Ele era muito esperto para isso. Mas o silêncio que se seguiria, o tratamento frio que poderia durar dias, os pequenos comentários sobre o quão desatenciosa eu era. Como eu só pensava em mim, como talvez se eu me esforçasse um pouco mais, eu não seria uma decepção tão grande. Essas consequências eram piores do que qualquer hematoma. Eu desci as escadas contando cada degrau em minha cabeça. 14 degraus do nosso quarto até o patamar. 8 degraus do patamar até o hall de entrada. 32 degraus do hall de entrada até a cozinha. Eu os havia contado tantas vezes que eu podia percorrer a rota com os olhos fechados. E algumas manhãs, quando a exaustão era tão pesada que eu mal conseguia manter os olhos abertos, era exatamente isso que eu fazia. A cozinha era meu domínio, e era também minha prisão. Eu passava mais horas naquela cozinha do que em qualquer outro lugar da casa, cozinhando refeições que nunca eram boas o suficiente, limpando superfícies que nunca eram limpas o suficiente, preparando lanches e almoços e jantares que Derek beliscaria e criticaria antes de afastar. Mas eu continuei tentando. Eu continuei acreditando que se eu apenas trabalhasse um pouco mais, tentasse um pouco mais, ele finalmente veria o quanto eu o amava. Ele finalmente apreciaria tudo o que eu fazia. Naquela manhã, eu estava preparando o café da manhã favorito dele. Aveia cortada a ferro com frutas frescas. 2 ovos mexidos com a gema ainda escorrendo, mas não muito escorrendo. Torrada integral com exatamente uma colher de sopa de manteiga e suco de laranja espremido na hora. Eu havia feito este café da manhã exato centenas de vezes. Eu podia fazê-lo dormindo. E honestamente, algumas manhãs eu acho que fiz. Eu estava de pé no fogão, mexendo a aveia com uma mão e verificando meu telefone com a outra quando a sala começou a girar. No início eu pensei que estava apenas tonta por ter me levantado muito rápido. Eu estava tendo tonturas por meses, pequenos momentos em que o mundo se inclinava de lado e eu tinha que me segurar em algo para não cair. Chen havia me dito que era provavelmente pressão baixa, que eu precisava comer mais e descansar mais e cuidar melhor de mim mesma. Mas como eu deveria descansar quando sempre havia algo que precisava ser feito? Como eu deveria comer quando o som da minha própria mastigação irritava Derek? A tontura piorou. Minha visão começou a ficar branca nas bordas, como se alguém estivesse lentamente diminuindo o brilho em uma tela de televisão. Eu tentei colocar a colher de pau, mas meus dedos não cooperavam. Ela bateu contra a panela e caiu no chão. Eu lembro de pensar que eu precisava pegá-la, que Derek ficaria bravo se ele visse uma colher suja no chão limpo da cozinha dele, que eu precisava continuar mexendo a aveia, ou ela queimaria e ele reclamaria. E então minha perna parou de funcionar. Eu bati no chão da cozinha com tanta força que rachei 2 dos ladrilhos de mármore italiano que Derek havia insistido em importar da Toscana. Eu lembro de estar deitada lá, minha bochecha pressionada contra a pedra fria, olhando para o padrão de veias cinzas e brancas correndo pelo mármore. Eu lembro de pensar o quão estranho era que eu havia esfregado este chão ontem, que eu podia ver uma pequena mancha perto do rodapé que eu havia perdido, que Derek notaria isso e adicionaria à lista de minhas falhas. Eu tentei me levantar. Eu disse aos meus braços para empurrar, disse às minhas pernas para se moverem, disse ao meu corpo para me obedecer, mas nada aconteceu. Eu estava presa dentro de mim mesma, consciente, mas completamente paralisada. Meu peito estava tão apertado que eu mal conseguia respirar. Cada inspiração parecia tentar sugar ar através de um mexedor de café. Meu coração estava batendo tão rápido e tão forte que eu podia senti-lo batendo nas minhas têmporas, na minha garganta e nas minhas pontas dos dedos. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá.
Minutos, talvez. Pareceu horas. A aveia queimou no fogão. O cheiro de aveia queimada encheu a cozinha, ácido e forte. O detector de fumaça começou a apitar. Aquele guincho agudo que sempre deixava Derek furioso. E ainda eu não podia me mover. Derek me encontrou às 6h30, quando ele finalmente desceu as escadas procurando pelo café dele. Eu ouvi os passos dele nas escadas. Ouvi ele parar na porta da cozinha. Ouvi ele suspirar com o tipo de exasperação que havia se tornado a trilha sonora da minha vida. Carrie, o que diabos aconteceu aqui? A voz dele estava irritada, não preocupada. Ele estava olhando para a veia queimada, a colher caída, a fumaça ainda pairando no ar. Demorou vários segundos para ele sequer me notar deitada no chão. E então ele disse algo que eu nunca vou esquecer. "Oh, pelo amor de Deus", ele murmurou. "Isso não de novo. Isso não de novo." Como se encontrar sua esposa inconsciente no chão da cozinha fosse um inconveniente. Como se eu tivesse feito isso de propósito só para arruinar a manhã dele. Ele caminhou até mim lentamente, sem pressa particular. Ele se ajoelhou ao meu lado e pressionou 2 dedos contra meu pescoço, verificando o pulso. Os dedos dele estavam frios. O toque dele era clínico, distante, como um médico examinando um paciente com quem ele não se importava particularmente. "Ela está viva", ele disse para si mesmo. Então ele pegou o telefone. Mas ele não ligou para o 911. Não ainda. Primeiro ele fez uma ligação diferente. Eu o ouvi tocar a tela. Eu ouvi o telefone tocar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu ouvi a voz de uma mulher responder, sonolenta e confusa. "Vanessa", Derek disse baixinho. "Algo aconteceu. Carrie desmaiou. Eu vou ter que chamar uma ambulância. Não venha para casa hoje. Entendeu? Fique longe até eu te dizer que é seguro." Vanessa. O nome não significava nada para mim na época. Eu nunca o havia ouvido antes, mas eu viria a conhecer esse nome muito bem. Eu viria a odiar esse nome com cada fibra do meu ser. Derek desligou o telefone, a cadeia de pai. Então e só então ele discou o 911. "Sim, eu preciso de uma ambulância", ele disse. E de repente a voz dele era diferente. De repente ele soava em pânico, preocupado, como um marido amoroso, aterrorizado pela vida de sua esposa. "Minha esposa desmaiou. Ela está inconsciente. Eu não sei o que aconteceu. Por favor, apresse-se. A performance foi impecável. Se eu não o tivesse ouvido ligar para Vanessa primeiro, se eu não tivesse ouvido a irritação entediada na voz dele quando ele me encontrou, eu teria acreditado que ele realmente se importava. Essa é a coisa sobre viver com um narcisista. Eles se tornam atores tão habilidosos que você começa a questionar sua própria percepção da realidade. Os paramédicos chegaram em 12 minutos. Eu os ouvi arrombar a porta da frente, ouvi as botas pesadas deles no hall de entrada de mármore. Ouvi eles fazendo perguntas que Derek respondeu com uma preocupação praticada. Eles me levantaram para uma maca e me carregaram para a ambulância. A última coisa que eu lembro antes de perder a consciência completamente foi o som da voz de Derek dizendo aos paramédicos que ele seguiria no carro dele, que ele os encontraria no hospital, que ele estaria lá para a esposa dele. Eu acordei 2 semanas depois em uma cama de hospital sem nenhuma memória de qualquer coisa que tivesse acontecido nesse meio tempo. Mas isso não é inteiramente preciso. Eu não acordei. Meu corpo não acordou. Meus olhos não abriram. Meus dedos não se moveram. Mas em algum lugar profundo na escuridão, minha mente ligou novamente como um interruptor sendo acionado. E eu ouvi tudo. Eles vestiram preto ao lado da minha cama. Não para me lamentar, para celebrar. A primeira coisa da qual eu me tornei consciente foi o bip. Um som rítmico constante que parecia pulsar por todo o meu corpo. Bip, 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 um monitor cardíaco. Eu percebi eventualmente meu coração ainda batendo, ainda lutando, mesmo quando o resto de mim havia desistido.
A segunda coisa da qual eu me tornei consciente foi o tubo de respiração. Eu podia senti-lo em minha garganta, um objeto estranho que meu corpo queria desesperadamente rejeitar. Mas eu não podia tossir. Eu não podia engasgar. Eu não podia fazer nada exceto ficar deitada lá e deixar a máquina respirar por mim. A terceira coisa da qual eu me tornei consciente foram as vozes. Dr. Reeves acabara de terminar de explicar minha condição para Derek. Eu havia perdido a maior parte, entrando e saindo da consciência como uma estação de rádio com má recepção. Mas eu peguei o final. Após 30 dias, Dr. Reeves estava dizendo, sua voz gentil, mas firme, se não houver melhora significativa, a família precisará tomar algumas decisões difíceis sobre como proceder. 30 dias. O número ecoou em minha mente como uma sentença de morte. 30 dias até que meu marido pudesse decidir acabar com minha vida. Eu entendo, Derek respondeu. Sua voz estava pesada com o que parecia ser luto. Isso é tão difícil. Doutor, Carrie e eu estamos casados há 10 anos. Ela é meu mundo inteiro. A mentira era tão suave, tão convincente, que por um momento até eu quase acreditei. É o quão bom ele era. 10 anos de prática o haviam transformado em um mestre manipulador. Dr. Reeves saiu da sala. Ouvi a porta fechar suavemente atrás dele. E então ouvi Derek exalar longa e lentamente, como um homem liberando uma respiração que ele estava segurando por anos. Finalmente ele sussurrou, e a palavra estava cheia de tanto alívio, tanta alegria, que fez meu coração doer. Finalmente ele pegou o telefone. Ouvi ele discar. Ouvi o telefone tocar. Sou eu, ele disse. Ela não vai conseguir. Os médicos acabaram de confirmar. 30 dias no máximo e então eu posso desligar o plug. Uma pausa. A voz de uma mulher do outro lado, muito baixa para eu distinguir as palavras. Eu sei, Derek riu baixinho. Eu sei. É como se o Natal chegasse mais cedo. Escute, você pode vir ao hospital? Eu preciso te ver. Eu preciso celebrar. Celebrar? Ele queria celebrar minha morte. Enquanto eu estava deitada em uma cama de hospital, incapaz de me mover ou falar, meu marido estava ligando para sua amante para dar uma festa. Eu queria gritar. Eu queria sentar e pegá-lo pela garganta e exigir saber como ele podia fazer isso comigo. Eu havia lhe dado tudo. Eu havia sacrificado tudo. Eu o havia amado com cada grama do meu ser. E foi assim que ele me pagou. Mas eu não podia gritar. Eu não podia me mover. Eu não podia fazer nada exceto ficar deitada lá e ouvir meu mundo desmoronar. 2 horas depois, Vanessa Cole entrou no meu quarto de hospital pela primeira vez. Eu soube no momento em que ela chegou porque eu senti o cheiro do perfume dela antes de ouvir a voz dela. Era algo caro e floral, o tipo de cheiro que pairava no ar muito depois que a pessoa que o usava tinha saído do quarto. Eu odiei imediatamente. Oh, Derek, Vanessa respirou. Olhe para ela. Ela parece tão pacífica. Ela parece, não parece? Derek respondeu quase como se ela soubesse que acabou. Eles estavam parados ao lado da minha cama agora. Eu podia sentir eles olhando para mim, estudando meu rosto como cientistas examinando um espécime. Cada instinto em meu corpo me fazia gritar para abrir os olhos, para confrontá-los, para lutar. Mas meu corpo se recusava a obedecer. Eu estou esperando por isso por 3 anos, Vanessa disse baixinho. 3 anos de se esgueirar, se esconder em hotéis, fingindo que mal nos conhecíamos em eventos da empresa. E agora, finalmente, podemos ficar juntos. 3 anos. Meu marido estava me traindo por 3 anos. Enquanto eu estava cozinhando as refeições dele e limpando a casa dele e me exaurindo, tentando ser a esposa perfeita, ele estava passando as noites dele com outra mulher. E eu nunca havia suspeitado de nada. Sabe qual é a coisa engraçada? Derek disse que ele sentou na cadeira ao lado da minha cama ficando confortável. Ela realmente pensou que eu a amava. Todos aqueles anos, todo aquele esforço, e ela nunca percebeu que eu estava apenas esperando o momento certo para me livrar dela. Por que você se casou com ela em primeiro lugar? Vanessa perguntou.
Eu pensei que ela tinha dinheiro. Derek riu amargamente. O sobrenome dela era Hartwell. Os Hartwell são uma das famílias mais ricas do Texas. Eu imaginei que ela tinha que ser conectada a eles de alguma forma. Acontece que foi apenas uma coincidência. A família dela era paupérrima. Na hora em que eu percebi meu erro, nós já estávamos casados e era tarde demais para desistir sem parecer um caçador de fortunas eu mesmo. Então, você ficou. Então, eu fiquei. Derek suspirou. Eu imaginei que eu daria alguns anos, depois me divorciaria dela e seguiria em frente. Mas então eu descobri que ela realmente tinha uma apólice de seguro de vida decente, $300 mil. Não uma fortuna, mas nada para se desprezar também. E eu pensei, por que se contentar com um divórcio bagunçado quando eu poderia ter um pagamento limpo em vez disso? Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. 300 mil. Isso era o que minha vida valia para meu marido. Esse era o preço de 10 anos de devoção. 10 anos de sacrifício. 10 anos de lentamente me apagar para abrir espaço para o ego dele. A porta abriu novamente. Ouvi passos mais lentos e deliberados do que antes, e então ouvi uma voz que fez meu sangue gelar nas veias. Então a pequena dona de casa finalmente desmoronou. Margaret Mitchell disse. Minha sogra havia chegado. Já era a hora. Mãe. Derek se levantou. Obrigado por vir. Como se eu fosse perder isso, Margaret respondeu. Ela se aproximou da minha cama. Eu podia sentir a presença dela, fria e desaprovadora, pairando sobre mim como uma sombra. Eu te avisei sobre ela desde o começo, Derek. Eu te disse que ela não era boa o suficiente para o nome Mitchell. Uma mulher sem família, sem conexões, sem berço. Mas você insistiu em se casar com ela de qualquer maneira. Eu sei, mãe. Eu cometi um erro. Sim, você cometeu. Margaret estalou a língua. Mas pelo menos agora você pode consertar. Assim que ela se for, você pode se casar com alguém apropriado. Alguém que trará valor para esta família em vez de arrastá-la para baixo. Na verdade, senhora Mitchell, Vanessa se manifestou. Derek e eu estamos nos vendo há algum tempo. Nós esperávamos que, uma vez que tudo esteja resolvido, pudéssemos oficializar. Houve uma pausa. Eu esperei que Margaret objetasse para expressar choque, para defender sua nora, mesmo que só um pouco. Em vez disso, ela riu. Eu sei, querida, Margaret disse calorosamente. Por que você acha que eu te apresentei a ele em primeiro lugar? Meu coração parou. Não literalmente, não ainda, mas parecia. Margaret os havia apresentado. Minha própria sogra havia deliberadamente trazido outra mulher para o meu casamento. Ela havia orquestrado tudo isso. Eu encontrei Vanessa em um evento de caridade 3 anos atrás. Margaret continuou. Ela me contou sobre seus relacionamentos anteriores, sobre seus talentos únicos para resolver problemas, e eu pensei, e isso é exatamente o que Derek precisa, uma mulher que sabe como fazer as coisas. Eu não entendi o que ela queria dizer com talentos únicos na época. Eu descobriria em breve, e quando eu descobrisse, isso mudaria tudo. Pela próxima hora, os 3 sentaram ao lado da minha cama e planejaram meu funeral. Eles discutiram o local, as flores, a lista de convidados. Eles discutiram se ter um caixão aberto ou fechado. Margaret queria aberto para mostrar a todos o quão pacífica eu parecia. Derek queria fechado porque ele não queria gastar dinheiro em um vestido elegante para uma mulher morta. Vanessa sugeriu cremação porque era mais barato e rápido, e eles podiam espalhar minhas cinzas em algum lugar remoto e esquecer que eu já existi. Eles falaram sobre mim como se eu já tivesse ido, como se eu fosse um inconveniente a ser descartado, um problema a ser resolvido. Nenhuma vez qualquer um deles expressou tristeza. Nenhuma vez qualquer um deles derramou uma lágrima. A única emoção naquela sala era alívio. Quando o horário de visitas terminou e eles finalmente partiram, eu deitei na escuridão e deixei a verdade me invadir. Tudo o que eu havia acreditado sobre minha vida era uma mentira.
Meu marido nunca havia me amado. Minha sogra sempre me odiou. E a mulher que estava prestes a tomar meu lugar estava esperando nos bastidores por 3 anos, paciente como uma aranha, pronta para me pegar em sua teia. Eu deveria ter me sentido devastada. Eu deveria ter me sentido de coração partido. Mas em algum lugar profundo dentro de mim, abaixo da dor e da traição, outra coisa estava crescendo. Algo duro e quente e perigoso. Raiva. Pela primeira vez em 10 anos, eu senti verdadeira, puramente, magnificamente raiva. Não de mim mesma, por ser ingênua. Não da situação por ser injusta. Deles, de Derek e Vanessa e Margaret e de todos que já olharam para mim e viram nada além de uma serva para ser usada e descartada. Eles pensaram que eu estava indefesa. Eles pensaram que eu estava tão boa quanto morta. Eles pensaram que haviam vencido. Eles estavam errados. A noite era a mais cruel. Foi quando eles largaram a máscara completamente. Durante o dia, o hospital estava cheio de atividade. Enfermeiras vinham e iam, verificando meus sinais vitais, ajustando minha medicação, falando comigo em vozes suaves e encorajadoras, embora não pensassem que eu pudesse ouvi-las. Médicos faziam suas rondas, discutindo meu caso em termos clínicos que reduziam toda a minha existência a números em um gráfico. E Derek fazia seu papel. O marido preocupado, sentado em vigília ao lado da cama de sua esposa, segurando minha mão flácida e olhando para meu rosto com o que ele esperava que parecesse devoção. Mas à noite, quando os corredores ficavam quietos e os visitantes iam para casa, a verdade vinha à tona. Era o 5º dia quando Vanessa veio me ver sozinha pela primeira vez. Ouvi a porta abrir por volta das 11 da noite, muito depois do horário de visitas ter terminado. Ouvi os saltos dela clicando no chão de linóleo, aquele som distintivo que eu passei a temer. Ela caminhou lentamente, deliberadamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. A porta fechou atrás dela. Ouvi o trinco clicar e então ela puxou uma cadeira para perto da minha cama e sentou. "Apenas nós duas, Carrie", ela disse suavemente. A voz dela era diferente quando estávamos sozinhas. Sumira o tom doce e simpático que ela usava na frente de Derek. Em seu lugar havia algo frio, algo calculista, algo que me dava arrepios. Sem Derek, sem Margaret, sem enfermeiras. Apenas eu e você. Ela se inclinou mais perto. Eu podia sentir a respiração dela no meu rosto, quente e mentolada. "Eu quero te contar uma história", ela continuou. "Uma história sobre um homem chamado Marcus Webb." Marcus Webb. Eu arquivei o nome na minha memória, embora eu não entendesse o significado dele ainda. "Marcus era um cara legal", Vanessa disse. "Não muito brilhante, mas ele tinha dinheiro e era fácil de manipular. Nós namoramos por cerca de 18 meses. Ele era louco por mim. Não podia acreditar na sorte dele que uma mulher como eu estaria interessada em um homem como ele. Ele teria feito qualquer coisa que eu pedisse." Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. "Um dia, Marcos ficou doente. Nada sério, apenas um pequeno procedimento no hospital. Coisas de rotina. Mas enquanto ele estava lá, algo deu errado. Um erro de medicação, eles chamaram. Alguém deu a ele a dose errada de algo e o coração dele simplesmente parou. Tão trágico, tão inesperado. Meu sangue gelou. Ela estava confessando um assassinato. Bem aqui, agora, para uma mulher que ela acreditava que não podia ouvi-la. A melhor parte, Vanessa riu baixinho. Eu era a beneficiária da apólice de seguro de vida dele. $200.000. Não uma fortuna, mas o suficiente para me manter confortável enquanto eu procurava minha próxima oportunidade. E então eu encontrei Derek. Ela se levantou e caminhou ao redor da minha cama, arrastando os dedos ao longo da grade. Derek era perfeito, ela continuou. Rico, ou assim eu pensava. Casado, o que significava um álibi embutido, e infeliz, o que o tornava fácil de seduzir.
Margaret me encontrou em um evento de caridade e praticamente o entregou para mim em uma bandeja de prata. Tudo o que eu tinha que fazer era esperar o momento certo. Ela parou na cabeceira da minha cama e olhou para mim. E aqui estamos, ela disse. O momento certo. Você deitada aqui indefesa. Derek, pronto para assinar quaisquer papéis que eu colocar na frente dele. E em algumas semanas você terá ido e eu serei a senhora Mitchell. A viúva rica que se casou com seu verdadeiro amor. Ela se abaixou e ajustou meu travesseiro. Mas ela não o ajustou corretamente. Ela o moveu apenas um pouco, apenas o suficiente para pressionar minhas vias aéreas, para dificultar um pouco minha respiração. Eu senti meus níveis de oxigênio caírem. Não o suficiente para acionar os alarmes, apenas o suficiente para me deixar desconfortável. Eu aprendi com Marcos, Vanessa sussurrou. Ir muito rápido é bagunça. As pessoas fazem perguntas. Mas se você for paciente, se você deixar a natureza seguir seu curso, se você apenas criar as condições certas, bem, as coisas acontecem. A paciência diminui. Ninguém faz perguntas quando uma mulher em coma se vai pacificamente. Ela deu um tapinha suave na minha bochecha. Bons sonhos, Carrie. Eu te vejo amanhã e depois de amanhã. E todos os dias até você finalmente fazer o que deveria ter feito anos atrás e simplesmente desistir. Ela caminhou até a porta, destrancou-a e saiu. Eu ouvi os saltos dela clicando pelo corredor, ficando mais e mais fracos até desaparecerem completamente. Eu deitei lá na escuridão, lutando para respirar, minha mente acelerada. Vanessa não era apenas uma amante, ela era uma assassina. Ela havia assassinado pelo menos um homem antes, possivelmente mais. E agora ela estava planejando fazer o mesmo comigo. Eu tentei me mover. Eu concentrei cada grama de energia que eu tinha em mover apenas um dedo, apenas um pequeno músculo. Se eu pudesse me mover, eu poderia mostrar às enfermeiras que eu estava acordada. Eu poderia obter ajuda. Eu poderia parar este pesadelo. Nada aconteceu. Meu corpo permaneceu imóvel, sem resposta, preso. Na manhã seguinte, uma nova enfermeira entrou no turno. O nome dela era Rosa Mendes. E desde o momento em que ela entrou no meu quarto, eu soube que ela era diferente das outras. Bom dia, querida, Rosa disse suavemente. A voz dela era calorosa e musical, com apenas um toque de sotaque texano. Eu sei que você provavelmente não pode me ouvir, mas eu vou conversar com você de qualquer maneira. Estudos mostram que pacientes em coma respondem a vozes familiares. E mesmo que você não possa responder, talvez em algum lugar lá no fundo, você saiba que não está sozinha. Ela se moveu pelo meu quarto com eficiência praticada, verificando máquinas, ajustando tubos, registrando números. Mas ao contrário das outras enfermeiras que corriam por suas tarefas o mais rápido possível, Rosa demorou. Ela me tocou gentilmente, cuidadosamente, como se eu fosse uma pessoa real em vez de apenas um corpo a ser mantido. Então ela notou o travesseiro. Ela franziu ligeiramente a testa, estudando a posição dele. Isso é estranho, ela murmurou para si mesma. Eu poderia jurar que posicionei isso corretamente ontem. Ela ajustou o travesseiro, colocando-o de volta como deveria estar. Imediatamente minha respiração ficou mais fácil. A tensão no meu peito diminuiu. Eu queria chorar de alívio. Aí vamos nós, Rosa disse. Está melhor, não está? Ela verificou meus níveis de oxigênio e franziu a testa novamente. Seus números estavam melhores ontem, ela disse. Deixe-me verificar o equipamento, certificar-me de que tudo está funcionando corretamente. Ela passou mais 10 minutos no meu quarto executando diagnósticos, fazendo pequenos ajustes, e enquanto trabalhava, ela continuou conversando. Eu quero te contar algo, querida, Rosa disse baixinho. Algo que eu não conto para muitas pessoas. Minha irmã estava em um casamento abusivo. O marido dela nunca a bateu, nem uma vez, mas ele controlava tudo o que ela fazia, o que ela vestia, com quem ela conversava, como ela gastava o dinheiro dela. Ele a fazia sentir como se ela estivesse louca
como se tudo de errado no casamento deles fosse culpa dela. Ela fez uma pausa, as mãos ainda na máquina. Ela ficou por 12 anos, Rosa continuou. 12 anos andando sobre cascas de ovos, tentando ser perfeita, lentamente desaparecendo em alguém que ela não reconhecia. E então, uma noite, ele a empurrou escada abaixo. Disse que ela tropeçou. Talvez a polícia acreditou nele. Mas eu sabia. Eu sabia porque eu tinha visto os hematomas que ela sempre tentava esconder. Eu sabia porque eu tinha ouvido o jeito que ele falava com ela como se ela não fosse nada. Eu sabia porque eu tinha visto minha linda e vibrante irmã se tornar um fantasma de si mesma. A voz dela falhou ligeiramente. Eu a perdi, Rosa disse. Ela morreu no fundo daquelas escadas sozinha e com medo. E ele saiu livre. Ele coletou o dinheiro do seguro de vida dela e se mudou para a Flórida com a nova namorada dele. E não havia nada que eu pudesse fazer. Nada. Ela puxou uma cadeira e sentou ao lado da minha cama. Eu vejo coisas, querida, ela continuou. Eu vejo coisas que outras pessoas perdem. E eu vejo o jeito que seu marido te olha. Ele vem aqui interpretando o papel do cônjuge preocupado, segurando sua mão para as enfermeiras, fazendo perguntas preocupadas sobre seu prognóstico. Mas eu faço este trabalho há 22 anos. Eu sei a diferença entre um homem que tem medo de perder sua esposa e um homem que está esperando ela morrer. Ela se inclinou mais perto. Seu marido está esperando, ela disse suavemente. E aquela mulher que visita à noite quando ela pensa que ninguém está olhando também. Eu não sei o que eles estão planejando, mas eu sei que não é nada bom. Então eu vou ficar de olho em você, querida. Eu vou me certificar de que nada aconteça com você no meu turno. Ela apertou minha mão gentilmente. Se você pode me ouvir, Rosa disse, lute. Custe o que custar, por mais difícil que seja, você lute. Você não os deixa vencer. Você não os deixa escrever seu final. Eu queria apertar a mão dela de volta. Eu queria dizer a ela que eu podia ouvir cada palavra, que ela estava certa sobre tudo, que eu precisava da ajuda dela mais do que eu jamais precisei de qualquer coisa na minha vida. Mas meu corpo permaneceu imóvel, silencioso, sem resposta. Naquela noite, depois que Rosa saiu, eu fiz uma promessa a mim mesma. Se eu sobrevivesse a isso, Rosa seria a primeira pessoa a quem eu agradeceria e Derek seria a primeira pessoa que eu destruiria. No dia 14, eu abri meus olhos e escolhi mantê-los fechados. Aconteceu no meio da noite durante um dos turnos da Rose. Ela estava verificando meus sinais vitais, cantarolando baixinho para si mesma. Quando de repente, veja, como um interruptor sendo acionado, meu corpo começou a responder aos meus comandos. Minhas pálpebras piscaram. Meus dedos se contraíram. Meus pulmões se expandiram por conta própria, puxando o ar sem a ajuda do ventilador. Foi como acordar do sono mais profundo da minha vida. Desorientador e avassalador e absolutamente aterrorizante. Rosa engasgou. Oh meu Deus, ela está acordando. Ela se inclinou sobre mim, o rosto dela preenchendo meu campo de visão. As luzes fluorescentes atrás dela eram ofuscantes. Depois de 2 semanas de escuridão, tudo estava embaçado. Cores se misturando como uma pintura em aquarela deixada na chuva. Mas eu podia ver o rosto dela, redondo e caloroso e cheio de uma mistura de choque e alegria. Senhora Mitchell, a voz da Rosa estava tremendo. Carrie, você pode me ouvir? Eu tentei falar. Minha garganta queimava como se eu tivesse engolido vidro quebrado. Meus lábios estavam rachados e secos, mas eu forcei as palavras para fora mal mais alto que um sussurro. Por favor, não os diga. Rosa congelou. Não diga a quem, querida? Meu marido. Eu engoli em seco, sentindo o gosto de sangue onde meus lábios haviam se partido. A mãe dele, a mulher. Eles querem que eu morra. Eu os ouvi. Eu ouvi tudo. Por um longo momento, Rosa não disse nada. Eu podia vê-la processando, pesando minhas palavras contra o que ela havia observado nas últimas 2 semanas.
E então, lentamente, ela acenou com a cabeça. Eu sabia, ela disse baixinho. Eu sabia que algo estava errado. Eu sabia que aquele homem não era bom desde a primeira vez que o vi. Ok, querida. Ok, eu não vou contar a ninguém, mas precisamos te deixar mais forte. Você pode mover suas mãos. Você pode sentir suas pernas. Eu tentei. Minha mão direita se levantou cerca de 1 polegada do colchão antes de cair novamente. Minhas pernas formigavam como se estivessem cheias de eletricidade estática, mas eu não conseguia movê-las. Isso é bom, Rosa disse. Isso é um começo. Esta noite nós praticamos. Nós te deixamos forte o suficiente para sentar, para andar, para sair deste hospital por sua própria conta. E então nós descobrimos o que fazer com aquele seu marido. Pelos próximos 3 dias, Rosa se tornou minha tábua de salvação. Ela vinha durante seus turnos noturnos e me ajudava a exercitar meus músculos atrofiados, movendo meus braços e pernas através de sua amplitude de movimento, me ensinando a agarrar e soltar, a flexionar e relaxar. Ela contrabandeava shakes de proteína para complementar a nutrição líquida que o hospital estava bombeando em minhas veias. Ela me trouxe um pequeno espelho para que eu pudesse me ver pela primeira vez desde meu colapso. Eu mal reconhecia a mulher que me encarava de volta. Meu rosto estava magro, minhas maçãs do rosto afiadas, minha pele pálida e de papel. Meu cabelo estava mole e oleoso, emaranhado contra meu crânio. Meus olhos, antes brilhantes e esperançosos, estavam opacos e ocos. Eu parecia um cadáver. Eu parecia a morte requentada. Mas eu estava viva. Contra todas as probabilidades, contra todas as expectativas, eu estava viva, e era só isso que importava, Ed. No dia 17, eu estava forte o suficiente para sentar sozinha. Rosa me ajudou a uma posição semi-ereta e encostou travesseiros atrás das minhas costas. Pela primeira vez em mais de 2 semanas, eu vi meu quarto de hospital de um ângulo diferente. As máquinas me cercando, os tubos conectados ao meu corpo, a janela com vista para o estacionamento. Rosa contrabandeou um telefone naquela noite. Um daqueles dispositivos pré-pagos que não podiam ser rastreados. E eu fiz uma ligação que mudou tudo. Elliot Crane havia sido o advogado do meu pai por mais de 30 anos. Ele havia cuidado do patrimônio do meu pai quando o papai faleceu 5 anos atrás. Ele era uma das únicas 2 pessoas na Terra que sabia meu segredo. O segredo que eu havia guardado de Derek, de Margaret, de todos que pensavam que me conheciam. O telefone tocou 3 vezes antes que ele atendesse. Olá. A voz de Elliot estava rouca de sono. Era depois da meia-noite. Quem é? Elliot. Minha voz ainda estava rouca, ainda fraca, mas mais forte do que havia sido. É Caroline Mitchell. Caroline Hartwell Mitchell. Eu preciso da sua ajuda. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Quando Elliot falou novamente, sua voz estava nítida com incredulidade. Caroline, meu Deus, eles me disseram que você estava. Derek veio ao meu escritório semana passada. Ele disse que você estava em coma. Ele disse que você não era esperada para sobreviver. Ele estava perguntando sobre sua propriedade, sobre o trust, sobre o que aconteceria com seus bens se você morresse. Eu sei o que ele te disse, eu respondi. Eu sei o que ele tem dito a todos, mas eu estou acordada, Elliot. Eu estou acordada há 3 dias e eu preciso de acesso a tudo. O trust, as contas, as propriedades, tudo isso. Outra pausa. Eu podia ouvir a mente de Elliot trabalhando, processando essa nova informação. Aqueles bastardos, ele disse finalmente. Eu sabia que algo estava errado. Derek estava muito ansioso, muito insistente. Ele continuava fazendo perguntas sobre a estrutura do trust, sobre quem eram os beneficiários, sobre como acessar os fundos. Eu disse a ele que tudo estava bloqueado, que ele não tinha autoridade, mas ele não desistiu. Ele não sabe, eu disse. Ele nunca soube. Ele se casou comigo pensando que eu era pobre, e agora ele está tentando te matar pelo seu seguro de vida.
Elliot terminou. Quando, na verdade, você vale mais do que ele jamais poderia imaginar. Este era meu segredo. O segredo que eu havia guardado por 10 anos. O segredo que estava prestes a se tornar minha arma. Meu pai, Thomas Hartwell, havia sido o fundador da Hartwell Industries, uma das maiores empresas de manufatura do Texas. Nós fazíamos de tudo, de equipamentos médicos a componentes aeroespaciais, empregando mais de 12 mil pessoas em 15 fábricas. Quando meu pai morreu, ele me deixou tudo. Sua única filha, eu possuía a empresa, o setor imobiliário, os investimentos, as propriedades, tudo isso trancado em um trust que mantinha meu nome fora dos registros públicos. Eu valia aproximadamente 800 milhões de dólares, e meu marido não tinha ideia. Eu havia escondido minha riqueza porque estava cansada de ser vista como um cifrão. Antes de Derek, eu havia namorado homens que só me queriam pelo meu dinheiro. Homens que não se importavam com meus pensamentos, meus sentimentos, meus sonhos. Homens que me viam como um caixa eletrônico com pernas. Eu queria ser amada por quem eu era, não pelo que eu tinha. Então, quando conheci Derek, eu fingi ser comum. Eu disse a ele que trabalhava como contadora freelancer. Deixei que ele acreditasse que minha família era de classe média. E ele havia acreditado em mim. Ele havia acreditado em mim porque ele queria. Porque a verdade nunca lhe ocorreu. Porque a ideia de que sua pequena dona de casa recatada pudesse ser uma bilionária era simplesmente absurda demais para considerar. Mas agora eu sabia a verdade. Ele nunca havia me amado. Ele havia se casado comigo esperando que eu fosse rica. Ficou comigo porque se divorciar de mim o faria parecer mal. E agora estava planejando me matar por uma apólice de seguro de 300 mil dólares. Tudo isso completamente alheio ao fato de que ele havia dormido ao lado de uma das mulheres mais ricas do Texas pela última década. A ironia era quase engraçada. Quase. Elliot, eu disse, eu vou te contar tudo o que aconteceu e então nós vamos fazer um plano. Um plano que vai destruir Derek, Vanessa e Margaret. Um plano que vai fazer eles se arrependerem de ter me subestimado. Eu estou ouvindo, Elliot respondeu. Conte-me tudo. E eu o fiz. Eu o contei sobre acordar em coma, sobre ouvir as celebrações deles, sobre a confissão de Vanessa. Eu o contei sobre o travesseiro ajustado, o oxigênio reduzido, o prazo de 30 dias. Eu o contei tudo. E quando eu terminei, a linha ficou em silêncio por um longo momento. Então Elliot falou, e sua voz era dura como aço. Eles vão queimar, ele disse. Cada um deles. Eu vou garantir isso. Eu tinha 12 dias para planejar minha ressurreição e a destruição deles. Rosa continuou a me ajudar a recuperar minha força enquanto Elliot trabalhava nos bastidores para preparar meu contra-ataque legal. Nós nos comunicávamos através do telefone pré-pago, mantendo nossas conversas breves e codificadas, caso alguém estivesse monitorando. Todas as noites, Rosa me ajudava a me exercitar, e todas as noites eu ficava um pouco mais forte. Durante o dia, eu fingia estar em coma. O ano era mais difícil do que eu esperava, ficar perfeitamente imóvel, enquanto Derek sentava ao lado da minha cama e reclamava de como minha doença era inconveniente. Não reagir quando Vanessa se inclinava perto e sussurrava ameaças no meu ouvido, mantendo minha respiração lenta e regular quando Margaret inspecionava minhas joias e as declarava lixo sem valor. Mas eu fiz isso. Eu fiquei lá como um cadáver enquanto eles faziam seus planos. E eu ouvi tudo. No dia 20, algo inesperado aconteceu. Ouvi a porta abrir e passos desconhecidos entrarem no meu quarto. Não a passada confiante de Derek, não os saltos clicando de Vanessa. Não o arrastar deliberado de Margaret. Alguém sabia. Senhora Mitchell, uma voz de mulher disse, eu não suponho que você possa me dizer o que realmente aconteceu com Marcus Webb. Meu coração quase parou. Eu já tinha ouvido esse nome antes. Vanessa o havia mencionado durante sua confissão noturna. Marcus Webb, sua vítima anterior,
E agora alguém estava investigando a morte dele. A mulher caminhou mais perto da minha cama. Eu mantive meus olhos fechados, mantive minha respiração constante, mas eu ouvi com cada fibra do meu ser. Meu nome é Amanda Price, a mulher continuou. Eu sou uma detetive do Departamento de Polícia de Houston. 2 anos atrás, um homem chamado Marcus Webb morreu neste mesmo hospital do que foi considerado um erro de medicação. A namorada dele na época era uma mulher chamada Vanessa Cole. A mesma Vanessa Cole que agora está namorando seu marido e te visitando todos os dias. Ela puxou uma cadeira e sentou ao lado da minha cama. Eu sou detetive há 20 anos, Amanda disse baixinho. Eu vi muitos casos, fechei muitos casos, segui em frente de muitos casos, mas Marcus Webb ficou comigo. Algo sobre a morte dele nunca pareceu certo. O momento era muito conveniente. A namorada estava muito calma e havia coisas em seus registros médicos que não batiam. Ela fez uma pausa. Eu nunca consegui provar nada, ela continuou. Vanessa Cole era cuidadosa, esperta. Ela sabia exatamente como interpretar a namorada em luto. Ela chorou em todos os momentos certos, disse todas as coisas certas. E na hora em que eu comecei a fazer perguntas difíceis, ela já havia coletado o dinheiro do seguro dele e desaparecido. Eu a ouvi se mexer na cadeira. Quando eu soube que ela havia reaparecido aqui neste hospital, visitando outra mulher em coma, eu soube que eu tinha que vir ver por mim mesma. E o que eu encontrei? Bem, digamos apenas que meus instintos estão gritando. Ela se inclinou mais perto. Eu não sei se você pode me ouvir, Sra. Mitchell, mas se você puder, eu quero que você saiba que eu estou observando. Eu estou observando Vanessa Cole, e eu estou observando seu marido, e eu estou observando todos que entram e saem deste quarto, porque algo não está certo aqui. E eu vou descobrir o quê. Ela se levantou e caminhou até a porta, mas antes de sair, ela colocou algo na minha mesinha de cabeceira. Meu cartão, ela disse, apenas no caso de alguém encontrá-lo. Apenas no caso de alguém poder me contatar. A porta fechou atrás dela. Eu fiquei lá na escuridão, minha mente acelerada. A detetive Amanda Price estava investigando Vanessa. Ela suspeitava do que estava acontecendo. Se eu pudesse encontrar uma maneira de contatá-la, de dar a ela as evidências de que ela precisava, eu poderia derrubar Vanessa por assassinato. Mas eu tinha que ter cuidado. Se Derek ou Vanessa descobrissem que a polícia estava investigando, eles poderiam acelerar seus planos. Eles poderiam decidir me matar antes que eu pudesse falar. Naquela noite contei a Rose sobre a visita da detetive. Ela deixou o cartão dela, eu sussurrei, na mesinha de cabeceira, mas Vanessa veio antes. Eu não sei o que ela fez com ele. Rosa procurou no quarto cuidadosamente, verificando gavetas, procurando debaixo dos móveis, mas o cartão havia sumido. Vanessa deve tê-lo pego. Não importa, eu disse. Nós sabemos o nome da detetive agora. Amanda Price. Elliot pode encontrá-la. Nós podemos entrar em contato através dele. Rosa assentiu. Estamos chegando perto, querida. Apenas mais alguns dias. Mais alguns dias e você estará forte o suficiente para sair daqui com seus próprios pés. Eu sorri, ou tentei. Meus músculos faciais ainda estavam fracos, ainda aprendendo a funcionar novamente. Mas a emoção por trás do sorriso era real. Pela primeira vez desde que acordei neste pesadelo, eu sentia algo como esperança. Mas a esperança, eu estava prestes a aprender, era uma coisa perigosa. Porque assim que eu pensei que estava finalmente progredindo, tudo desmoronou. No dia 24, Derek veio me visitar no meio da noite sem aviso, inesperado e sozinho. Eu ouvi a porta abrir e imediatamente fechei meus olhos, deixando meu corpo mole. Eu havia me tornado boa em fingir inconsciência. Eu sabia exatamente como posicionar meus membros, como regular minha respiração, como manter meu rosto relaxado e inexpressivo. Derek caminhou lentamente pelo meu quarto. Eu ouvi gavetas abrindo e fechando. Eu o ouvi mover coisas,
procurando por algo. Meu coração batia forte no meu peito, mas eu me forcei a permanecer imóvel. Então eu o ouvi encontrar o telefone. Ora, ora, Derek disse suavemente. Alguém esteve ocupado. Eu o ouvi desbloquear a tela. Eu o ouvi rolar, lendo, e então eu o ouvi rir, frio e sem humor. Elliot Crane, ele leu em voz alta. O advogado do seu pai. Interessante. Muito interessante. Ele continuou rolando. Documentos do trust, números de conta. E o que é isso? Ele fez uma pausa. Você é dona da Hartwell Industries? Você deve estar brincando. Você é dona da empresa inteira, 800 milhões de dólares, e você nunca me contou. Ele caminhou até minha cama e ficou ali olhando para mim. Eu podia sentir o olhar dele no meu rosto queimando com uma mistura de raiva e descrença. Sua vadia mentirosa, ele sussurrou. Você me deixou pensar que era pobre. Você me deixou trabalhar até os ossos naquela empresa, recebendo ordens de pessoas que estavam abaixo de mim quando você era dona da droga toda. Você poderia ter me feito CEO. Você poderia ter me dado tudo. E, em vez disso, você brincou de dona de casa e me viu lutar. Ele se inclinou mais perto. Eu te ouvi, você sabe. Ele continuou. Vanessa me disse que você era apenas um vegetal, mas eu tenho observado os monitores. Sua atividade cerebral aumenta às vezes quando falamos. Quando Vanessa fala, você está aí, não está, Carrie? Você está ouvindo tudo. Eu não me movi. Eu não respirei. Eu fiquei lá como uma pedra, orando para que ele acreditasse no ato. Não importa, Derek disse finalmente. Agora eu sei a verdade. E eu vou garantir que quando você morrer, tudo o que você possui se torne meu. Ele pegou o telefone e saiu. Todas as minhas gravações, todas as minhas evidências, todos os meus planos cuidadosamente elaborados se foram em um instante. Eu fiquei lá na escuridão, segurando as lágrimas. Eu estive tão perto de escapar, de expô-los, de vencer. E agora eu estava exatamente onde comecei. Pior do que onde comecei, porque agora Derek sabia sobre o dinheiro. Isso o tornava mais perigoso do que nunca. Eles dizem que Deus ri dos planos. Naquele dia o diabo riu também. Na manhã seguinte tudo mudou. Derek chegou ao hospital cedo, vestido com seu melhor terno, parecendo em cada centímetro o marido preocupado. Mas havia algo diferente nele agora. Um brilho nos olhos, um ar de superioridade no sorriso. Ele sabia algo que eu não queria que ele soubesse, e ele ia usá-lo contra mim. Ele não estava sozinho. Margaret estava com ele, vestindo preto como sempre, seu rosto fixo em uma expressão de sombria determinação. E Vanessa estava lá também, um pouco mais atrás, desempenhando o papel da amiga solidária. Dr. Reeves, Derek disse suavemente, precisamos conversar sobre o cuidado da minha esposa. Dr. Reeves olhou para minha ficha, sua expressão neutra. Claro, Sr. Mitchell. Em que posso ajudá-lo? Ela parece inquieta ultimamente, Derek respondeu, agitado. Estou preocupado que ela esteja com dor. Há algo que você possa fazer para deixá-la mais confortável? Dr. Reeves franziu a testa. Na verdade, seus sinais vitais têm melhorado. Sua atividade cerebral aumentou significativamente na última semana. Eu ia recomendar a redução de sua sedação para ver se conseguíamos encorajar mais respostas conscientes. Derek balançou a cabeça. Com todo o respeito, doutor, não é isso que a família dela quer. Nós queremos que ela esteja em paz, confortável, não lutando contra máquinas. Houve uma longa pausa. Eu podia sentir a tensão na sala, a batalha de vontades não dita entre Derek e Dr. Reeves. Sr. Mitchell, Dr. Reeves disse cuidadosamente, eu entendo sua preocupação, mas como seu médico, meu trabalho é dar a ela a melhor chance possível de recuperação. Aumentar a sedação neste ponto seria contraproducente. O sorriso de Derek não vacilou. Eu aprecio sua opinião médica, doutor, mas como marido dela e parente legal mais próximo,
Eu tenho autoridade para tomar decisões sobre o cuidado dela. E eu estou te dizendo que eu quero que ela seja sedada pesadamente. Dr. Reeves abriu a boca para argumentar, mas Margaret o interrompeu. Meu filho tem procuração, ela disse friamente. Nós estivemos em contato com nossos advogados. Se você se recusar a cumprir os desejos da família, nós o removeremos deste caso e o substituiremos por alguém mais cooperativo. Dr. Reeves os encarou por um longo momento. Então ele olhou para mim, deitada em defesa na minha cama, e eu vi algo brilhar nos olhos dele. Suspeita, preocupação, talvez até medo. Eu precisarei consultar a administração do hospital, ele disse finalmente. Esta é uma mudança significativa no plano de tratamento. Faça o que você precisa fazer, Derek respondeu. Mas eu espero resultados até essa tarde. Eles partiram. Dr. Reeves ficou ao lado da minha cama por um longo momento, olhando para o meu rosto. Algo não está certo aqui, ele murmurou para si mesmo. Algo está muito errado. Mas ele não sabia a metade disso. E na hora em que ele descobrisse, seria quase tarde demais. Naquela tarde, uma enfermeira entrou com uma nova bolsa de soro. Eu reconheci a medicação pelo rótulo. Sedativos pesados, o tipo que me empurraria de volta para a escuridão, silenciaria minha mente em despertar, me deixaria tão indefesa quanto Derek queria que eu estivesse. Eu tentei resistir. Eu tentei me mover, falar, sinalizar que eu estava acordada, mas meu corpo estava muito fraco, ainda se recuperando de 2 semanas de atrofia. A enfermeira conectou o soro sem notar nada em comum. Em minutos, a escuridão começou a se fechar, densa e pesada, como um cobertor sendo puxado sobre minha cabeça. A última coisa que ouvi antes de desmaiar foi a voz de Derek no corredor. Isso deve mantê-la quieta, ele estava dizendo. Agora temos tempo para descobrir como obter acesso a esse trust. Eu perdi 4 dias. 4 dias preciosos roubados por produtos químicos bombeados em minhas veias. Quando finalmente voltei à superfície, tonta e confusa e mais fraca do que nunca, descobri que o mundo havia mudado debaixo de mim. Rosa havia sumido, demitida por falsas acusações de roubo de medicação. Elliot havia sido contatado pelos advogados de Derek, ameaçando ação legal se ele continuasse a interferir em assuntos de família. E o prazo de 30 dias estava agora a apenas 2 dias de distância. A detetive Amanda Price havia visitado enquanto eu estava inconsciente, mas ela havia sido recusada na porta. Apenas família. Eles disseram a ela que a paciente não estava recebendo visitas. Tudo pelo que eu havia trabalhado, tudo o que eu havia planejado, havia desmoronado enquanto eu dormia. E agora Derek detinha todas as cartas. Ou assim ele pensava. Porque enquanto eu estava drogada e indefesa, outra pessoa estava observando. Outra pessoa estava coletando evidências. E outra pessoa estava prestes a virar o jogo. O Dr. Reeves havia notado as irregularidades em minha medicação. Ele havia documentado o comportamento suspeito da família e ele havia feito um telefonema por conta própria. Eu não sabia ainda, mas a ajuda estava a caminho. A questão era se ela chegaria a tempo. No dia 28, eles vieram à meia-noite. 3 monstros usando rostos humanos. Eu estava lá acordada, mas mal funcionando. Os sedativos ainda estavam no meu sistema, fazendo com que tudo parecesse lento e irreal. O quarto do hospital flutuava e saía de foco. Sombras pareciam se mover nos cantos da minha visão. Eu não conseguia dizer o que era real e o que era um sonho. Então eu ouvi a porta abrir. No começo pensei que era uma enfermeira. Rondas noturnas verificando sinais vitais. Mas os passos estavam errados. Muitos deles, muito quietos, muito deliberados. A estação das enfermeiras está livre, a voz de Derek mal acima de um sussurro. Eu cuidei disso. Margaret, uma pequena doação para a supervisora noturna. Ela vai tirar uma folga muito longa. Bom, e essa era a Vanessa. Isso precisa parecer natural.
Eu forcei meus olhos a se abrirem um pouco. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelo brilho dos monitores ao lado da minha cama. Eu podia ver 3 figuras paradas perto da porta. Derek, Margaret, Vanessa, e Vanessa estava segurando uma seringa. Mesma medicação que Marcos, ela disse suavemente. Um pouco de cloreto de potássio vai longe. Para o coração. Parece uma parada cardíaca natural. Na hora em que alguém descobrir, se é que algum dia descobrir, nós já estaremos longe com o dinheiro dela. Meu coração batia forte no meu peito. Era isso. Eles iam me matar bem aqui agora nesta cama de hospital. Você tem certeza que isso vai funcionar? Derek perguntou. Ele parecia nervoso. Vanessa riu baixinho. Eu já fiz isso antes, lembra? Confie em mim, eu sei exatamente quanto usar. Exatamente onde injetar. Vai parecer que o corpo dela simplesmente cedeu. Trágico, mas não surpreendente. Ela caminhou em direção à minha cama. Eu podia ver a seringa cintilando na luz dos monitores. Minha mente gritava para o meu corpo se mover, para lutar, para fazer algo. Mas os sedativos me mantinham prisioneira. Adeus, Carrie, Vanessa sussurrou. Diga olá para Marcos por mim. Ela estendeu a mão para minha linha de soro e então a porta se abriu. O que exatamente está acontecendo aqui? Dr. Reeves estava na porta, o rosto iluminado pela luz do corredor. Atrás dele eu podia ver 2 seguranças. Vanessa congelou. Ela rapidamente escondeu a seringa atrás das costas, mas não rápido o suficiente. Dr. Reeves a havia visto. Doutor, Derek disse, sua voz suave como seda. Nós estávamos apenas verificando Carrie. Ela parecia inquieta. À meia-noite, Dr. Reeves entrou na sala com uma seringa. Cuidados de conforto, Vanessa disse rapidamente. Medicação para dor autorizada pela família. Dr. Reeves balançou a cabeça. Eu não autorizei nenhuma medicação adicional e eu certamente não autorizei visitas a esta hora. Vocês precisam sair agora. Derek deu um passo à frente, sua postura agressiva. Escute, doutor, eu tenho procuração. Eu tenho o direito de tomar decisões sobre o cuidado da minha esposa. Você tem o direito de consultar sobre o cuidado dela. Dr. Reeves corrigiu. Você não tem o direito de injetar substâncias desconhecidas na linha 4 dela no meio da noite. Segurança, por favor, escoltem essas pessoas para fora do prédio. Os guardas avançaram. Por um momento, eu pensei que Derek ia resistir. Eu podia ver a raiva crescendo no rosto dele. A humilhação de ser expulso como um criminoso comum. Então Margaret tocou o braço dele. Vamos, ela disse baixinho. Nós vamos lidar com isso pelos canais apropriados. Derek assentiu rigidamente. Isso não acabou, ele disse ao Dr. Reeves. Eles partiram. A porta fechou atrás deles. Dr. Reeves ficou lá por um longo momento, então caminhou até onde Vanessa estava parada. Ele se abaixou e pegou algo do chão. A seringa. Ela a havia deixado cair quando a porta se abriu. Dr. Reeves examinou o rótulo. O rosto dele empalideceu. Cloreto de potássio, ele murmurou. Alta concentração. Isso teria parado seu coração. Ele olhou para mim e eu vi o horror nos olhos dele. Ele finalmente entendeu o que estava acontecendo. Ele finalmente entendeu que tipo de pessoas minha família realmente eram. Senhora Mitchell, ele disse suavemente, eu não sei se você pode me ouvir, mas eu vou protegê-la. Eu vou garantir que ninguém a machuque novamente. Ele pegou o telefone ao lado da minha cama e discou. Este é o Dr. Nathan Reeves, do St. Joseph Medical Center. Ele disse, eu preciso relatar uma tentativa de homicídio. As próximas 48 horas foram as piores da minha vida. E isso é dizer alguma coisa, considerando o que eu já havia passado. Primeiro, a investigação estagnou. Derek contratou os melhores advogados de Houston e eles imediatamente partiram para o ataque. Eles alegaram que o Dr. Reeves era incompetente, que ele havia interpretado mal a situação, que a seringa não continha nada nocivo. Sem uma análise formal do conteúdo, que levaria dias, a polícia não podia provar o contrário. Segundo,
Derek usou seus advogados para que o Dr. Reeves fosse removido do meu caso. Eles alegaram que ele havia desenvolvido um apego doentio à paciente, que seu julgamento estava comprometido. O hospital, com medo de um processo, cedeu. Meu protetor se foi. Terceiro, e o pior de tudo, o prazo de 30 dias chegou. Derek entrou no meu quarto de hospital no dia 30 com uma equipe de advogados e uma pilha de papéis. Ele estava sorrindo, aquele sorriso frio e satisfeito que eu passei a odiar. Eu consultei a família, ele anunciou ao novo médico que havia assumido meu caso. E nós decidimos descontinuar o suporte de vida. O novo médico, um jovem nervoso chamado Dr. Patterson, arrumou os papéis nervosamente. Sr. Mitchell, eu entendo que esta é uma decisão difícil, mas devo mencionar que os sinais vitais de sua esposa têm melhorado. Sua atividade cerebral é realmente bastante forte. Há uma possibilidade real de que ela possa acordar. O sorriso de Derek não vacilou. Doutor, minha esposa está em coma há 30 dias. Ela não mostrou nenhum sinal de resposta consciente. A família discutiu isso longamente e nós acreditamos que é hora de deixá-la ir pacificamente. É o que ela teria querido. Eu gritei dentro da minha cabeça. Não era o que eu queria. Eu queria viver, eu queria lutar, eu queria arrancar o rosto de Derek e mostrar a todos o monstro escondido atrás daquele sorriso encantador. Mas meu corpo não cooperava. Os sedativos que eles haviam bombeado em mim haviam cobrado seu preço. Eu estava mais fraca do que havia estado em semanas, mal conseguindo mover meus dedos, muito menos falar. Do Dr. Patterson olhou para os papéis que Derek havia entregue a ele. Estes parecem estar em ordem, ele disse relutantemente. Procuração, consenso familiar, instruções de DNR. Excelente, Derek respondeu. Quão rápido podemos prosseguir? Nós precisaremos seguir o protocolo, o médico disse. Descontinuar o suporte de vida exige um processo formal. Nós podemos começar esta tarde. Esta tarde, em algumas horas, meu marido ia me matar legalmente com a bênção do hospital. Eu concentrei cada grama de energia que eu tinha na minha mão direita. Mova, eu ordenei. Mova, droga. Meu dedo se contraiu. Era quase imperceptível. Um pequeno movimento que poderia ter sido descartado como um espasmo muscular. Mas Dr. Patterson notou. Ele se inclinou mais perto, estudando minha mão. Você viu isso? Ele perguntou. Derek acenou com a mão de forma desdenhosa. Um reflexo? Não significa nada. Na verdade, Dr. Patterson disse lentamente, poderia significar algo. Senhora Mitchell, se você pode me ouvir, tente mover seu dedo novamente. Eu me concentrei. Eu derramei tudo o que eu tinha naquele pequeno movimento. Meu dedo se levantou, tremeu e caiu. Os olhos do Dr. Patterson se arregalaram. Isso não foi um reflexo. Essa foi uma resposta deliberada. O rosto de Derek escureceu. Doutor, eu realmente acho que você está lendo demais nisso. Sr. Mitchell, Dr. Patterson disse firmemente, eu não posso descontinuar o suporte de vida se houver qualquer possibilidade de que a paciente esteja consciente. Eu preciso fazer mais testes. Isso é ridículo, Derek estalou. Ela é um vegetal. Ela tem sido um vegetal por um mês. Um espasmo muscular aleatório não muda isso. Pode mudar, o médico respondeu. E até que eu saiba com certeza, eu não posso prosseguir. Por um momento eu pensei que Derek ia explodir. Eu podia ver a raiva crescendo nele, a frustração de ser negado o que ele queria tão desesperadamente. Mas então ele respirou fundo e se forçou a se acalmar. Tudo bem, ele disse entre dentes cerrados. Faça seus testes, mas eu espero que este assunto seja resolvido até amanhã. Ele saiu furioso da sala. Dr. Patterson o observou ir, então se virou para mim. Sra. Mitchell, ele disse baixinho, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas algo me diz que você está tentando muito se comunicar. Se isso for verdade, pisque 2 vezes. Eu pisquei uma vez, 2 vezes. Dr. Patterson soltou um longo suspiro. Ok, precisamos de ajuda para você. Ajuda de verdade.
Ele pegou o telefone e fez uma ligação. E em 1 hora tudo mudou. No dia 31, eu ressuscitei dos mortos. O Dr. Patterson havia chamado um neurologista que realizou uma bateria de testes e confirmou o que eu estava tentando dizer a todos por semanas. Eu estava consciente, eu estava ciente, eu estava presa dentro do meu corpo, mas eu estava muito viva. A notícia se espalhou rapidamente. Dr. Reeves, que estava pairando nas bordas do hospital, apesar de sua remoção do meu caso, correu de volta para o meu quarto. Rosa, que estava hospedada em um hotel próximo, esperando por notícias, veio correndo. E Elliot Crane, que estava trabalhando nos bastidores para se preparar para este momento, chegou com uma equipe de advogados. Derek não foi tão rápido para retornar. Quando ele finalmente apareceu, ele estava acompanhado por seus próprios advogados, sua mãe e Vanessa. Eles entraram no meu quarto esperando encontrar um vegetal. Em vez disso, eles me encontraram sentada na cama, fraca, mas alerta, cercada por pessoas que sabiam exatamente o que eles haviam feito. "Olá, marido", eu disse. Minha voz estava rouca, mal mais alta que um sussurro, mas forte o suficiente. "Você sentiu minha falta?" O olhar no rosto de Derek foi algo que eu vou valorizar pelo resto da minha vida. Sua mandíbula caiu, seu rosto empalideceu. Sua máscara, cuidadosamente construída de preocupação, desmoronou, revelando o animal em pânico por baixo. "Isso é impossível", ele gaguejou. "Você estava em coma. O médico disse que você nunca acordaria." Os médicos estavam errados. Eu sorri, ou tentei. Eu ouvi tudo, Derek. Cada palavra, cada celebração, cada plano, cada ameaça. Derek se virou para seus advogados. "Isso não muda nada. Ela está claramente confusa. A medicação afetou o cérebro dela. Nós devemos prosseguir com o plano original." Na verdade, Elliot Crane deu um passo à frente. "Isso muda tudo. Sua procuração foi concedida sob falsos pretextos. Minha cliente não estava em estado vegetativo persistente. Ela estava sendo deliberadamente sedada para impedi-la de defender a si mesma. Eu tenho registros médicos, testemunhos e um juiz muito zangado que já assinou uma ordem de emergência revogando sua autoridade." O advogado de Derek sussurrou algo no ouvido dele. Derek balançou a cabeça com raiva. "Isso é absurdo", ele disse. "Eu sou o marido dela. Eu tenho direitos. Você tem o direito de permanecer em silêncio", uma nova voz disse da porta. A detetive Amanda Price entrou na sala, seguida por 2 oficiais uniformizados. "Derek Mitchell, você está preso por tentativa de assassinato, conspiração para cometer assassinato e fraude." Tentativa de assassinato? Derek riu, mas foi um som oco. "Eu nunca tentei matar ninguém. Eu amo minha esposa. Realmente." A detetive Price pegou um saco plástico de evidências contendo a seringa que Vanessa havia deixado cair, porque nós encontramos cloreto de potássio nesta seringa. A mesma medicação que matou Marcus Webb 2 anos atrás. A mesma medicação que teria parado o coração de sua esposa se o Dr. Reeves não tivesse interrompido sua pequena visita à meia-noite. O rosto de Derek ficou cinzento. "Aquilo não fui eu. Aquilo foi Vanessa." "Ela é quem?" Ele parou, percebendo o que acabara de dizer. Vanessa, parada atrás dele, ficou muito imóvel. "O que você acabou de dizer?" ela perguntou, sua voz perigosamente baixa. "Eu quis dizer", Derek recuou. "Eu quis dizer que eu não sabia o que tinha na seringa. Eu pensei que era." "Você pensou que era o que exatamente?" A detetive Price perguntou. "Medicação para dor. Sedativos. Por favor, me diga o que você pensou que sua amante estava injetando na IV de sua esposa no meio da noite." Derek abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez em todo o nosso casamento, eu o vi verdadeiramente sem palavras. "É o que eu pensei." A detetive Price disse. "Oficiais, por favor, prendam o Sr. Mitchell. Senhorita Cole, você também está presa.
Sra. Mitchell, Sênior, nós temos perguntas para você também. Margaret tentou protestar, tentou alegar que não sabia de nada disso, mas suas objeções caíram em ouvidos moucos. Em minutos, todos os três estavam algemados, sendo conduzidos para fora do meu quarto de hospital, como os criminosos que eram. Eu os observei ir, meu coração batendo forte no peito. Tinha acabado. Depois de 31 dias de terror, finalmente havia acabado. Mas havia mais uma coisa que eu precisava fazer. Mais uma verdade que eu precisava revelar. Derek, eu chamei. Ele parou na porta, virando-se para me olhar. O rosto dele era uma máscara de ódio e incredulidade. Há algo que você deveria saber, eu continuei. Algo que eu provavelmente deveria ter te contado anos atrás. Eu não quero ouvir nada do que você tem a dizer, ele cuspiu. Que pena. Eu respirei fundo. Você se casou comigo pensando que eu era pobre. Você ficou comigo pensando que eu era inútil. Você tentou me matar por uma apólice de seguro de $300 mil. E daí? E daí isso? Eu olhei ele direto nos olhos. Eu sou dona da Hartwell Industries. Eu valho aproximadamente 800 milhões de euros. Cada salário que você recebeu nos últimos 10 anos veio de uma empresa que eu sou dona. O escritório onde você trabalhou, o prédio onde você estacionou seu carro, o bebedouro onde você fofocou, tudo isso pertencia a mim. Você tem sido meu funcionário todo esse tempo. O rosto de Derek passou por uma notável transformação. Confusão, descrença, horror e finalmente uma percepção crescente de quão mal ele havia calculado. Você está mentindo, ele sussurrou. Eu não estou. E aqui está a coisa, Derek. Mesmo se você de alguma forma conseguir vencer essas acusações, mesmo se você sair da prisão um dia, você nunca mais trabalhará nesta cidade. Eu vou garantir isso. Cada porta que você bater fechará na sua cara. Cada oportunidade que você buscar desaparecerá. Você queria meu dinheiro tão desesperadamente que estava disposto a matar por ele. Agora você passará o resto da sua vida sabendo exatamente o quanto você perdeu. Os oficiais o arrastaram. Ele ainda estava gritando quando o arrastaram para o elevador. Espero que a voz dele tenha falhado antes de chegarem ao térreo. Eles queriam guerra. Eu lhes dei aniquilação. Os próximos 6 meses foram um turbilhão de processos legais, atenção da mídia e recuperação pessoal. Minha história virou manchete em todo o país. Mulher acorda do coma, expõe plano de assassinato. Herdeira bilionária sobrevive à tentativa de assassinato. Marido e amante presos após confissão à beira do leito. Os detalhes que surgiram durante a investigação foram ainda mais incriminadores do que eu havia imaginado. Vanessa Cole não era apenas uma caçadora de fortunas que havia mirado meu marido. Ela era uma serial killer que vinha agindo há mais de uma década. A equipe da detetive Price descobriu 4 vítimas anteriores. Todos homens que haviam morrido sob circunstâncias suspeitas enquanto namoravam Vanessa. Thomas Keller, um desenvolvedor imobiliário que morreu de uma queda escada abaixo. Richard Davis, um banqueiro aposentado que sofreu uma interação medicamentosa fatal. Paul Montgomery, um proprietário de empresa de construção que se afogou em sua própria piscina. E Marcus Webb, o homem cuja morte primeiro levantou as suspeitas da detetive Price. Em cada caso, Vanessa havia sido a única beneficiária da apólice de seguro de vida de seu namorado. Em cada caso, ela havia coletado seu pagamento e passado para sua próxima vítima. Ela vinha fazendo isso por anos, aperfeiçoando sua técnica, aprendendo com seus erros. E Margaret Mitchell havia sabido de tudo isso. A investigação revelou que Margaret havia encontrado Vanessa através de um investigador particular que ela havia contratado para investigar meu passado. O investigador havia tropeçado em Vanessa enquanto investigava algo completamente diferente e havia reconhecido uma oportunidade. Margaret vinha tentando se livrar de mim por anos.
Ela vinha apresentando Derek a potenciais substitutas desde o primeiro ano de nosso casamento, mas nenhuma delas havia se fixado até Vanessa. Margaret havia conhecido Vanessa em um evento de caridade e reconhecido imediatamente o que ela estava lidando. Uma mulher bonita, inteligente, sem consciência e com um histórico comprovado de fazer problemas desaparecerem. Ela havia apresentado Vanessa a Derek, sabendo muito bem o que aconteceria. Ela havia praticamente embrulhado sua própria nora para um serial killer. Quando confrontada com as evidências, Margaret cedeu. Ela confessou tudo, tentando transferir o máximo de culpa possível para Vanessa e Derek. Mas era tarde demais. A conspiração era muito clara, as evidências muito incriminadoras. Os julgamentos foram breves e devastadores. Vanessa Cole foi condenada por 4 acusações de homicídio em primeiro grau e uma de tentativa de homicídio. Ela foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A última vez que a vi, ela estava sendo levada para fora do tribunal acorrentada, seu belo rosto retorcido de raiva. Margaret Mitchell foi condenada por conspiração para cometer assassinato e fraude. Ela recebeu uma sentença de 25 anos. Ela morreu na prisão 6 meses depois, sozinha em sua cela. A causa oficial da morte foi um ataque cardíaco. Não posso dizer que lamentei. E Derek, meu marido de 10 anos, o homem que eu amei, confiei e acreditei, apesar de tudo. Ele foi condenado por tentativa de assassinato, conspiração para cometer assassinato e peculato. A investigação havia descoberto anos de crimes financeiros, dinheiro que ele havia roubado da Hartwell Industries para cobrir suas dívidas de jogo. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão federal. Pelo que ouvi, ele deve dinheiro a algumas pessoas muito perigosas. O tipo de gente cujas dívidas te seguem mesmo atrás das grades. Não espero que ele sobreviva à sua sentença. Quanto a mim, eu me reconstruí. Não foi fácil. Houve dias em que eu quis desistir, quando o peso de tudo parecia muito pesado para carregar. Mas toda vez que eu vacilava, eu lembrava do que eu havia sobrevivido. Eu lembrava de estar deitada naquela cama de hospital, incapaz de me mover, ouvindo as pessoas que eu amava planejarem meu assassinato. E eu lembrava de me levantar de qualquer maneira. 1 ano após minha alta do hospital, eu estava na varanda do meu novo apartamento de cobertura, observando o horizonte de Houston brilhar na noite. A Hartwell Industries estava prosperando. A receita aumentou 40%. Nós expandimos para 3 novos mercados e criamos mais de 2.000 empregos. Eu fui destaque na Forbes, não como vítima, mas como sobrevivente, como líder, como uma mulher que havia ressurgido das cinzas de seu próprio funeral para se tornar algo mais forte do que ela jamais havia sido antes. Rosa ainda estava comigo. Ela havia se tornado mais do que uma funcionária, mais do que uma amiga. Ela era família, a irmã que eu nunca tive. A detetive Amanda Price foi promovida a chefe de detetives. Ela e eu nos encontrávamos para tomar café uma vez por mês. 2 mulheres que haviam visto as partes mais sombrias da humanidade e haviam escolhido lutar em vez de desviar o olhar. O Dr. Reeves havia se recuperado totalmente dos ferimentos que Derek havia infligido a ele naquela noite no meu quarto de hospital. Eu financei uma nova ala do St. Joseph Medical Center em homenagem a ele. Um lugar onde vítimas de abuso doméstico pudessem receber tratamento sem julgamento, sem medo, sem serem recusadas porque não tinham seguro ou seus agressores as haviam ameaçado ao silêncio. E Elliot Crane, o amigo mais antigo do meu pai, havia se tornado meu conselheiro mais confiável. Ele me ajudou a reestruturar meu negócio, me protegeu das consequências legais dos crimes do meu marido e nunca uma vez me fez sentir fraca por precisar de ajuda. Uma tarde, cerca de 18 meses depois que tudo terminou, eu visitei o túmulo do meu pai. Era um cemitério tranquilo nos arredores de Houston, sombreado por carvalhos antigos e cercado por um pequeno lago,
onde patos nadavam em círculos preguiçosos. Eu me ajoelhei ao lado de sua lápide e coloquei um buquê de rosas brancas na grama. Você sempre disse que eu era mais forte do que eu sabia, pai. Eu disse suavemente. Você sempre disse que eu encontraria meu caminho, mesmo quando eu não conseguia ver a trilha. Eu não acreditei em você quando você estava vivo. Eu pensei que era fraca. Eu pensei que precisava de outra pessoa para me completar. Eu tracei meus dedos sobre o nome dele, gravado em granito. Mas você estava certo, eu continuei. Eu encontrei minha força. Só foi preciso morrer para descobrir. Eu fiquei lá por um longo tempo conversando com ele, contando-lhe tudo o que havia acontecido, sobre a traição de Derek, sobre a confissão de Vanessa, sobre as maquinações de Margaret, sobre estar deitada naquela cama de hospital ouvindo-o celebrar minha morte, sentindo-me mais sozinha do que eu jamais havia me sentido na minha vida. E então eu o contei sobre ressurgir, sobre recusar-me a desistir, sobre encontrar aliados em lugares inesperados e lutar de volta quando todos esperavam que eu desaparecesse. Eles pensaram que haviam vencido, eu disse. Eles pensaram que finalmente haviam se livrado de mim. Mas eles me subestimaram, pai. Assim como todos sempre fazem. Eu me levantei e sacudi a grama da minha. A sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Uma brisa fresca sussurrou nas folhas dos carvalhos, carregando o cheiro do outono. Eu não estou mais com raiva, eu disse baixinho. Eu estive por muito tempo. Eu os odiei com tudo o que eu tinha. Mas o ódio é exaustivo. O ódio ocupa espaço no seu coração que poderia ser preenchido com coisas melhores. Então eu o deixei ir. Eu os deixei ir e segui em frente. Dei uma última olhada na lápide do meu pai. Então me virei e caminhei de volta para o meu carro. Havia alguém esperando por mim lá. Um homem que eu havia conhecido 3 meses antes em um evento de caridade que me havia visto não como uma vítima, não como uma bilionária, não como uma manchete, mas simplesmente como uma mulher que valia a pena conhecer. O nome dele era James Carter. Ele era um cirurgião pediátrico no Texas Children's Hospital. Um homem que passava seus dias salvando jovens vidas e suas noites perguntando sobre a minha. Ele não tinha interesse no meu dinheiro. Ele deixou isso claro desde o início. Ele só queria me conhecer, a verdadeira eu. Eu não sabia para onde nosso relacionamento iria. Eu não sabia se estava pronta para confiar novamente, para amar novamente, para me abrir à possibilidade de ser machucada novamente. Mas eu estava disposta a tentar. Eu estava disposta a arriscar algo que me assustava, porque é isso que os sobreviventes fazem. Nós continuamos. Nós continuamos lutando. Nós continuamos acreditando que o amanhã pode ser melhor do que hoje. As pessoas revelam sua verdadeira natureza quando elas acreditam que você está impotente. E quando elas celebram sua queda, elas preparam o palco para sua própria destruição. Eu fui casada com um monstro por 10 anos. Eu passei 31 dias presa em meu próprio corpo, ouvindo pessoas que eu amava desejarem minha morte. E eu me levantei. Não porque eu era especial, não porque eu era mais forte ou mais inteligente ou mais corajosa do que qualquer outra pessoa, mas porque eu me recusei a deixá-los escrever meu final. Se você está naquela cama de hospital agora, metaforicamente ou literalmente, se alguém está parado sobre você, celebrando sua fraqueza, planejando seu enterro, eu quero que você saiba algo. Você é mais forte do que eles jamais entenderão. Você sobreviveu a coisas que teriam quebrado qualquer outra pessoa. E quando você finalmente se levantar, quando você finalmente abrir seus olhos e retomar seu poder, você vai fazê-lo se arrepender de cada momento em que eles te subestimaram. Este não é o fim da minha história. Este é apenas o começo. Porque a mulher que eles tentaram enterrar não voltou por vingança. Ela voltou pela verdade. E a verdade é esta. Meu nome é Caroline Mitchell. Eu sobrevivi, e eu estou apenas começando.
Se você conhece alguém que precisa ouvir esta história hoje, alguém que está passando por um momento difícil, alguém que se sente preso ou invisível ou subestimado, por favor, compartilhe este vídeo com eles. Seu compartilhamento pode ser a mensagem que eles precisam para continuar lutando. Deixe um comentário abaixo e me diga de onde você está assistindo. Eu leio cada comentário e adoro me conectar com esta comunidade incrível. E se você ainda não o fez, clique no botão de inscrição e ative as notificações para nunca perder outra história poderosa. Novos vídeos são lançados toda semana e confie em mim, você não vai querer perder o que está por vir. Agora vamos começar.